Se lá na hora H você tira suas roupas cheio de tesão e a pessoa olha e dá uma risada do tipo, isso pode marcar você por toda a vida. Marcar muito mais do que outros eventos que parecem maiores. Por que eu estou trazendo essa situação aqui? Para dizer que um trauma ele não está necessariamente ligado a um gigantesco evento catastrófico. O poder traumático de um simples riso. O psicólogo Pascoal, eu sempre trago ele aqui para a gente trocar uma ideia, porque ele tem ótimos motes para as nossas conversas. Nessa situação aqui do riso, não há uma palavra, você é fracassado, seu pau é assim, essa... Nada disso. É uma expressão facial com sons praticamente guturais que saem da garganta, mas que não formam uma palavra. Não há também uma agressão direta, nos pegou uma cadeira e bateu em você, não deu um burro, nada disso. Mas você sente de uma forma avassaladora. Toda vez que vai ter novas relações, fica ansioso, vai broxar, fica triste, se revendo o tempo todo, blá 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 blá. E isso pode acompanhar a pessoa pelo resto da vida. Qual é o ponto todo disso aqui? Não é necessário uma agressão direta para que surja um grande trauma. Caramba, precisava ter trazido esse exemplo brutal para falar isso, psicólogo Pascoal. Mas depois conversou lá e viu que foi só uma reação de nervosismo da pessoa. Ela não quis dizer nada de... Não importa. Dali pra frente você vai ressignificar, você pode até continuar com a pessoa, né, se casar com ela, mas sempre vai ficar algo daquilo, um resíduo, um resquício daquilo que fica ali, ó. Por quê? Porque no momento em que acontece, bate na carne e marca a carne, e marca também a psique. Cara, assim, a realidade concreta, ela é uma coisa fabulosa, mas mais fabuloso ainda é que para ter contato com a realidade concreta, a gente precisa de significado. A gente precisa do nível da linguagem. Nós somos sujeitos da linguagem, a gente precisa ter esse nível simbólico para ter contato com a realidade. E esse nível simbólico, ele não é assim muito exato. Ele não é igual para todo mundo, definitivamente não é igual para todo mundo. E quando a gente aplica esse nível simbólico, certas coisas viram falta, certas coisas viram ausência. Esse exemplo que ele deu no início, assim, gente, é socialmente esperado que esse momento de intimidade absoluta seja um momento minimamente controlado, seja um momento da simpatia e não o momento da expressão automática de reações corporais que possam indicar certa forma de desprezo ou de escárnio, por motivos óbvios, né? Não precisa explicar isso, né? A mina tira a roupa na minha frente, eu dou risada, como assim, né? O cara tira a roupa na sua frente, você dá risada, como assim? Talvez não seja a melhor maneira de interagir com alguém nesse momento, né? Porque é aquela coisa, quando duas pessoas estão peladas, é necessário um certo nível de civilidade, de muita honestidade, mas a honestidade tem que ser civil, nesse sentido de civilizada. Existe um jeito muito fácil de se pensar a oposição entre verdade e falsidade, em que pessoas verdadeiras são aquelas que falam mesmo, e as pessoas falsas são aquelas que costumam, né, colocar ali uma camada de sensibilidade para poder trocar ideia. É muito interessante essa visão do verdadeiro e do falso, porque ela tende a estar no mesmo par de oposição entre o civilizado e o selvagem, e tudo se passa como se a selvageria fosse uma verdade, quase que como um retorno animalesco à nossa condição humana de animal, de bicho, desconsiderando o fato de que justamente a nossa condição de bicho, de animal, é ser participante de uma cultura. Não existe ser humano sem cultura. Não é como se a cultura fosse um pedaço artificial da vida humana. Pelo contrário, tudo isso que parece ser artificial é uma base concreta de significação do mundo, de fabricação dos rituais do nosso cotidiano. E sem eles a gente não vive. Não dá pra ser bicho. Não dá pra ser animal. Depois que você toca a cultura te come. E não tem como sair dela. Depois que você toca a cultura, ela te possui. E não tem como sair dela. Então o nível de civilidade não é só esperado, mas é esperado que se saiba lidar com essa civilidade, sem essa oposição fraca entre verdade e falsidade, que é uma oposição que basicamente coloca o caos como sendo um elemento central na verdade do sujeito, das interações do cotidiano. Isso não é verdade, né? Na verdade, isso não é verdade. As interações do cotidiano, elas são feitas, muitas vezes, na intenção de tentar manter ali uma paz, de tentar manter uma mínima harmonia, de tentar manter um mínimo lugar
lugar confortável para que as pessoas possam conviver. E aí, voltando à situação que ele trouxe, duas pessoas peladas, uma na frente da outra, é necessário ter o mínimo de civilidade, de consideração pelos participantes. É claro que isso foi um exemplo ilustrativo dele para falar sobre justamente como que, através da significação, pequenas coisas acabam marcando a subjetividade de um jeito que é incontornável, gerando um desamparo que talvez ele possa ser tratado numa terapia, que talvez você possa ter na confiança dos seus amigos, das suas amigas, você possa ter ali tijolinhos que vão te ajudar a construir um muro impenetrável contra as coisas ruins do mundo. Só que ele tá lá. Só que essa pequena situação, ela entrou numa fresta desse muro e se alojou no interior de você. E talvez faça parte de tentar lidar com isso, ter que combater esse momento para sempre. É muito louco. Existem muitos problemas que são muito concretos do cotidiano, né? Desemprego, salário baixo, ter que pagar o aluguel e o aluguel consumir todo o seu salário e por aí vai. Somado a isso, existem essas questões, micro questões de cotidiano e que não tem muito o que fazer, né? Porque no fundo, meio que, vou dizer assim, né? Pensando que não tem ali um quê de maldade e tal, não é culpa de ninguém. Só resta escolher. Eu quero estar perto de alguém que gera essas micro situações que são desconfortáveis. Eu quero estar perto de alguém que gera essas inconveniências cotidianas, porque não sobra mais nada. A única coisa que sobra é tentar realizar a escolha, se possível. A única coisa que sobra é tentar se colocar, se impor como quem escolhe o espaço que é teu e quem vai estar nesse espaço. Voltando ao exemplo ilustrativo do Pascoal, como quem escolhe na frente de quem você vai ficar pelado e quem você quer que esteja pelado na sua frente. Que me parece ser um exemplo perfeito para entender essa exposição da intimidade e da vulnerabilidade. O Levinas vai dizer que o outro ele existe numa percepção de que há uma necessidade ética frente ao outro. E essa necessidade ética frente ao outro, a Judith Butler, ela vai dizer que acontece numa identificação de que somos vulneráveis. E aí, a possibilidade da ética e da percepção do outro existe nesse reconhecimento da vulnerabilidade. Sem esse reconhecimento da vulnerabilidade, ferrou. Não existe ética. Não existe outro, não existe possibilidade de uma convivência minimamente pacífica em que a relação entre nós dois não vai ser intermediada pela violência nem pela obliteração das outras pessoas. É mais ou menos isso. Esse vídeo é um corte das lives do Colunas Tortas. Live do Colunas Tortas toda terça-feira, às 10h30 da manhã, e ao longo da semana, às vezes à noite, mas principalmente no período da manhã. Só que toda terça é com certeza 10h30 da manhã, tá bom? Vem participar das lives comigo.